hoje vou compartilhar com você a respeito da fé. Agora olha que poderoso, irmãos, poderoso. Por quê? Porque semana passada, que nós falamos da perfeita restituição, enquanto eu estava preparando, Deus colocou no meu coração que a primeira coisa que Ele vai restituir em 2025 era a fé, para crermos numa medida multiplicada. E aí hoje, o esboço dessa semana, que o pastor Noor preparou nessa semana, estava nada combinado, é falando exatamente a mesma coisa. Então você vê o tanto que nós estamos alinhados, amém? Então eu creio que hoje o Senhor vai falar com você. Ontem tivemos um mover poderoso aqui. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão bem alto. Aleluia. Coloca a foto para mim, só para mostrar para os irmãos que não vieram. Nossa reunião de liderança aqui ontem, poderosíssima. Estava cheia aqui, toda essa frente toda aqui, e foi uma bênção. Eu bati meu novo recorde, porque agora é o Rafael 2.0. Teve um Rafael antes de operar e um outro agora depois. E aí, você sabe, o outro antes de operar, já preguei, como diz o outro, muito, perdi as contas. Mas depois que eu operei, eu estou crescendo de glória em glória. E ontem estabeleci um novo recorde, falei por 3 horas e 10 minutos, um novo recorde. Logo depois que eu operei, eu não estava dando conta de falar por 10 minutos. Agora eu falei 3 horas e 10, e estava bem, aleluia. Cheguei em casa bem tranquilo, né? Eu brinco falando que depois da cirurgia eu estou igual ao iPhone, a bateria não dura o dia inteiro de jeito nenhum. Mas o Senhor tem renovado as forças e cada vez estou melhor para a glória de Deus. Ontem foi realmente muito motivante, saí daqui muito motivado, recebi muita mensagem dos irmãos, o quanto também foram ativados, alinhados em tudo que foi dito aqui ontem, na primeira reunião de liderança nossa do ano, e eu creio, irmãos, nesse ano veremos a restituição perfeita do Senhor, colheremos muitas vezes mais, porque o Senhor está fazendo coisa nova entre nós. Coisa nova não é algo inédito, é a mesma coisa numa medida superior, uma medida maior. E hoje é isso que o Senhor vai fazer. Até os trovões aí já concordaram comigo. Na hora que eu falei, Deus já falou amém lá do alto, já teve os trovões. Isso daí é porque eu combinei com ele de que na hora que eu começasse a pregar ia chover, que é para os irmãos perder a pressa de ir embora. Está chovendo. Mas não, em nome de Jesus, vou terminar no horário. Para a glória de Deus. Você ora pelo seu pastor? Ora por mim. Mas eu quero orar agora por você, para que você receba essa coisa nova. Pastor, fé tem como ser uma nova fé? Não, a fé é a mesma, só que numa medida maior. Já falei isso anteriormente e repito para você. Numa ocasião, nós estávamos jejuando e a gente faz uma ficha de alvos de oração e um jovenzinho me perguntou: pastor, e aí? Se durante o jejum Deus responder todos os meus pedidos de oração, zerei a vida? Posso ir para o céu já? Como diz o outro, Deus respondeu tudo, agora pronto, já posso ir para a glória? Claro que não, por quê? Porque no exato momento que Deus responde às suas orações, junto com ela, Ele libera um novo nível de fé para que agora você creia em coisas ainda maiores. Aleluia! Um irmão me mandou a mensagem essa semana testemunhando, porque ele casou, nós estamos em 2025, ele casou em 98, então são 27 anos de casado. Em 27 anos de casado, até o ano retrasado, ele nunca tinha feito uma viagem só ele e a esposa. 27 anos de casado, nunca tinha feito. E aí ele recebeu fé, ele creu, num dos jejuns que nós estávamos fazendo, ele creu que o Senhor estava levando ele para um outro nível de fé. A fé dele até então era por sobrevivência. Pagar as contas em dia no mês para ele era glória. Terminei o mês, não estou devendo nada. Que é isso? Bênção demais. Consegui pagar tudo esse mês em dia.
aleluia. Não paguei juros, nossa, que bênção. Não peguei dinheiro emprestado, aleluia. A fé dele era para isso. Só que num dos jejuns, Deus liberou um novo nível de fé. E ele falou, não, além de pagar tudo em dia, o Senhor vai começar agora a me dar um patrimônio. Vou sair do aluguel, o Senhor vai me dar minha casa própria. E ele testemunhando para mim que no mesmo ano, ele conseguiu juntar um valor bom de entrada, que na cabeça dele, né, ele compraria assim, um imóvel à vista, com o que ele juntou, 300 mil reais. Dava para comprar um imóvel à vista, tem muito imóvel menos disso. Mas na hora de comprar, de ver o imóvel, Deus falou com ele. Falou, não é para comprar o imóvel nesse preço, isso daí vai ser a entrada. Você vai parcelar o resto, você vai comprar algo melhor. Você crê nisso? Ah, não, pastor, financiamento não é de Deus, não. De Deus é pagar à vista. Então, depende. Se você é governado por Ele, Deus vai conduzindo seus passos. Deus falou para ele, você podia pagar à vista, mas você vai comprar algo melhor e vai parcelar uma parte. Qual que foi o mover dele? É que o Senhor começou a abençoá-lo tanto, que ele estava me contando, ele está com 4 anos de parcela já adiantada. Ele parcelou em 20 anos, mas já tem 4 pagas já para frente. Se ele ficar 4 anos sem pagar a parcela, está em dia, aleluia. Está antecipando o pagamento. Mas não só isso, mesmo comprando a casa, ele fez a primeira viagem com a esposa no ano passado e foi para Caldas Novas. Caldas Novas. Ele nunca tinha ido sozinho, ele já tinha ido com os filhos junto. Eu estou falando assim, de viajar só ele e a esposa, lua de mel. Ele já tinha ido, ele e os filhos juntos, ele tem 4 filhos. Ele, a mulher e 4 filhos num apartamento de 1 quarto e sofá-cama na sala, imagina a bagunça que era, que ele falou que toda a vida que ele foi para lá era o mesmo padrão. E aí agora ele ficou na pousada do Rio Quente. Só ele e a esposa, no ano passado. E aí ele mandou mensagem essa semana agora testemunhando. Porque agora está na Europa. Ele e a esposa. Pegou um gosto danado agora de viajar. Falou, pastor, depois dessa de Caldas Novas, eu vi assim, o céu na terra. Só eu e minha esposa. Um romance, assim, um negócio extraordinário. E aí eu ganhei fé, fui para o sul. Acho que Gramado. E depois disso, já marquei, e agora eu estou na Europa, eu e minha esposa, pastor, você acredita? Falei, você não me manda foto não, para não despertar as lombrigas aqui, a inveja, estou brincando. Mas fico feliz, sabe por quê? Porque eu acho que esse é o testemunho correto. Vai crescendo de glória em glória e de fé em fé. A pessoa que vai direto para a Europa, ela nem valoriza as coisas direito. É só a Europa. Não, o cara que vai crescendo, ele vai valorizando. O Danilo está nessa pegada. Não viajava tanto e tal, agora ficou 100 dias viajando, é um negócio absurdo. Afonso, então nem vou falar, eu nem lembrava a última vez que ele tinha vindo no culto. Já tinha uns 6 meses que ele estava viajando. Rodou uns 30 países agora nesse prazo. Sou exagerado, né? Sou exagerado. Mas presta atenção, é assim que Deus vai fazendo na minha vida e na sua. Nós vamos crescendo em fé. E hoje é isso que você vai receber. Quantos aqui querem receber um novo nível de fé? Mas você sabe o que você vai fazer com isso? Para que você quer mais fé? Qual que é a utilidade de Deus dar mais fé para você? Tem que ter uma utilidade. Não faz sentido Deus te dar mais fé para você pôr na gaveta, guardar. Deus te dá o dom da fé para você não usar. Então eu creio mesmo, irmãos. Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida, te colocar num novo patamar de fé, porque Ele quer ver você viver coisas incríveis, extraordinárias, sobrenaturais. Quantos querem isso? Então pega essa mão que você ergueu agora com ela erguida, repete junto comigo, fala, nessa noite, eu abro o meu coração para receber um novo nível de fé e viver coisas incríveis, sobrenaturais, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Presta atenção, porque em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o tema da nossa palavra hoje não é o que saiu na revista, mas não é porque o pastor não mandou o esboço a tempo, literalmente, virou um debate enorme no grupo nosso
porque a gente organiza tudo isso na cidade, porque pela primeira vez na história, eles imprimiram a revista com erro, colocaram um esboço de outra no começo de dezembro. Erraram, primeira vez que isso aconteceu. O esboço estava com eles desde terça-feira, já estava corrigido, podia ter colocado certo, algum erro, que agora não apareceu ainda o pai dessa criança, quem é que errou, mas o fato é que pela primeira vez saiu o esboço errado, tendo outro. Muitas vezes a gente pregou o que não estava na revista, porque no dia de pregar, Deus mudou no coração do pastor o que ia ministrar. Mas hoje, pela primeira vez, imprimiram errado. Então, se você recebeu o PDF no PDF está certo. Está o esboço certo, com o tema A Fé é o Caminho da Restituição. Se você está com a revista em papel, não precisa acompanhar por ela, porque não é esse esboço que está aí, sobre Mateus 24. Mas se você não está com o PDF também, não precisa, eu quero que você preste atenção no seu pastor, e você vai ler a Bíblia e acompanhar ali. O que a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo como, irmãos? Não, mais forte agora, como todo mundo que é cheio do Espírito. Como que você vive? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então presta atenção, esse é o lifestyle do crente. É o estilo de vida do crente. É uma vida vivida pela fé. Aleluia. Pastor, qual que é a diferença? O que seria não viver pela fé? É viver como qualquer ímpio vive, pela carne, pelo natural, pelo comum, pelo ordinário. Mas quem vive pela fé, vive pelo extraordinário, pelo sobrenatural. Não pelo carnal, mas pelo espiritual. Você sabe, em algum momento na sua história, com certeza, você já teve experiências sobrenaturais. Só que tem um monte de gente que ele classifica como sobrenatural só algo que for assim, parecendo nos filmes de Hollywood, assim. Né? Tem um irmão uma vez que ele veio testemunhar para mim que ele foi expulsar um demônio e a mulher que estava possessa subiu na parede. Aquela coisa assim, bem Homem-Aranha mesmo. Ela saiu andando, parecia o filme lá, o Poltergeist. Eu falei, e aí, irmão, o que você fez? Ele falou, lá de baixo. Pontei a mão. Ai, caí daí agora, em nome de Jesus. Eu falei, não, você tinha que falar para descer, né, cair? Desce, do mesmo jeito que você subiu, vai descendo. Porque você manda cair, vai estar lá no chão. E aí, você fica assim, uau, isso foi sobrenatural. Você sabe, para mim, Rafael, é muito melhor a libertação que o demônio nem manifestou. Só orei e repreendi, expulsei, está livre, aleluia. Para mim é ainda mais sobrenatural. Da mesma forma, você vê, por exemplo, né, alguém que de repente fechou um negócio assim que mudou a vida dele, e ele ganhou uma bolada de dinheiro de uma vez que ele não imaginava. Uau, isso foi um milagre sobrenatural. É bênção, eu sei que tem um monte de gente orando por isso aí, aleluia. Senhor, pode fazer? O que você acha, que ele pode fazer ou não, irmãos? Pode, claro. Um toque do favor dele muda a sua história imediatamente. Isaías 45 pode se cumprir na sua vida agora. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Imagina, você está andando na rua igual Chaves, nervoso, lembra do Chaves? Chutando latinha, nervoso. Aí numa dessas você chuta, você dá uma topada, é a tampa de um baú do tesouro. Na hora que você abre, ouro, pedras preciosas, muda sua história imediatamente. Deus pode fazer com que algo mude sua história imediatamente? Claro! Mas eu acho igualmente poderoso, dia após dia, você ver suas orações sendo respondidas, Deus abrindo as portas, Deus te fortalecendo, Deus movendo na sua vida, e você tendo experiências com Ele. Você sabe, irmãos, semestre passado passei, como diz o outro, dei um rasante lá no vale, né, da sombra da morte. Bati na trave, eu brinquei com isso com o irmão, ele riu demais essa semana, que eu falei, foi assim, aquela asfalto bem batida, que vai no ângulo, todo mundo falou, vai entrar, aí passou perto, aí falei, quase, passei perto, foi desse jeito, passei pertinho, quase empirulitei, como diz o outro.
E aí, você sabe, no meio disso, tem um monte de gente que pode falar, não, peraí, ter fé é estar com um problema e Deus tocar e pronto, o problema desaparece. Eu não tenho problema nenhum em crer nisso e já vivi isso muitas vezes na minha vida. Teve coisas que Deus fez assim, um toque do favor dele, mudou minha história imediatamente, inclusive na saúde, cura mesmo. Mas dessa vez aprove ao Senhor usar os médicos para me curar. Estou aceitando, você sabe, eu estou aceitando, sou humilde, eu estou aceitando. Ele pode curar imediatamente ou ele pode levar um semestre para curar, como foi o meu caso. Tive o diagnóstico dia 17 de julho, operei dia 18 de outubro, tomei um copo de líquido radioativo dia 18 de dezembro, e hoje eu estou aqui pregando para você, olha aí, aleluia. Cheio do Espírito, fluindo, querendo pular daqui da cambalhota, aleluia, cheio de poder demais. Como diz o outro, quem diria, 2 semanas atrás estava definhando, passando mal, virando do avesso, falando para Deus, me leva, não estou aguentando, sofrimento, passando mal. Pois é, Deus mudou minha história, estou aqui. Para mim assim, testemunho não serve não, só serve se for assim. Descobriu o diagnóstico, Deus já cura e não passa por nada. Depende, cada um vai ter sua experiência com Deus. Eu posso falar, viver o que eu vivi nesses dias ampliou minha fé de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Mas você sabe, eu já tive um outro testemunho de cura que foi de outra forma. Teve uma vez, eu não vou dar detalhes, mas eu tive um furúnculo no vale da sombra da morte. E aí, eu sei que eu fiquei ruim desse trem, fiquei ruim. Corpo ruim, febre. Fui no médico, no pronto-socorro, no hospital que inclusive faliu, quebrou, fechou. Que era ali perto do Parque Areião. E aí eu fui lá, cheguei lá, não tinha um médico, tinha uma residente lá, uma estudante, que ainda não era formada, e em uma vergonha danada, porque ela teve que ver a situação. E aí a menina me deu o remédio errado. Ela me deu um remédio que era para o coração. Eu estava com um furúnculo. Só que, impressionantemente, esse remédio que ela me deu potencializou a inflamação e transformou numa infecção. E aí a região necrosou e eu entrei em choque. Meu corpo paralisou, a febre bateu 40 graus e eu estava com hemorragia já. Estava assim, né, uma situação terrível. Imagina, eu paralisado, febre, ruim, 6 dias assim. Aí minha esposa pediu ajuda, levou correndo para o hospital. Chegou lá, num outro hospital ali no setor aeroporto, um médico que estava lá olhou, falou, esse daqui é o seguinte, tem que operar urgente, tem que arrancar essa parte que necrosou, interromper a infecção, vai ter que fazer enxerto, tirar de trás da coxa para colocar e tal, só que eu nem posso fazer essa cirurgia, vou chamar um especialista. E aí o cidadão que é especialista estava no meio de uma outra cirurgia em outro hospital, falou, terminando aqui eu corro para ir, porque realmente é urgente. E eu estava lá, ouvindo tudo, com o corpo paralisado, passando mal, e minha esposa do lado de fora com diagnóstico, seu marido vai ter que operar, é urgente, se entrar na corrente sanguínea, não sabe o que pode acontecer e tal, pode paralisar, pode dar um outro problema mais grave, ou pode, inclusive, empacotar. Virar presunto, bater com as biela, só o pó da rabiola, sei lá, a expressão que você quer usar. O que aconteceu? Enquanto eu estava lá, aí me deixaram numa sala gelada, numa mesa de alumínio, um frio lascado, eu com aquela roupa da vergonha. Você já usou a roupa da vergonha? Aquela roupa é a roupa da vergonha, fechada na frente e aberta atrás aqui, que você tem que ficar grampeando. Só que como eu estava virado de costa, estava, como diz o outro, com a vergonha exposta. A reputação já tinha ido para o lixo na hora dessa. E aí, eu confesso que eu peguei no sono, dormi. No meio dessa situação toda, eu dormi. E minha esposa lá do lado de fora orando, pedindo para os irmãos orar. Aí o bendito especialista chegou 2 horas depois, terminou a cirurgia no outro hospital, correu lá. Quando ele chegou e foi olhar, ele falou, não, deve ter algum engano. Aí me acordou. Falou, vou chamar aqui, só um minuto. Aí voltou com o médico que tinha me avaliado. Cadê o paciente que eu tinha que operar? Aí ele falou, esse daí está pronto, está preparado. Falou, não, esse daqui não precisa de cirurgia. Aí na hora que foi olhar, tinha secado totalmente a infecção
e só estava vermelhinha a pele, assim, não tinha nada. Aí ele falou, não, o que você está sentindo? Eu falei, uai, agora sono. Aí ele falou, você consegue se mexer? Porque eu não conseguia, eu fui colocado na maca. Eu falei, deixa eu tentar. Eu levantei, sentei, e eu falei, deixa eu ver se eu consigo ficar em pé. Fiquei. Troquei de roupa lá dentro mesmo, e minha esposa que estava esperando o médico sair para falar como que foi a cirurgia, de repente saí eu lá andando, curado. Não tinha nada, voltei dirigindo para casa, não senti nada. Deus me curou, você sabe, nesse dia eu ganhei um nível de fé para coisas imediatas. Eu ganhei. Nessa última agora, nesse semestre, Deus mudou, foi outro tipo de fé. Mas de toda forma, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre, e as suas misericórdias se renovam na nossa vida a cada manhã. Estava preparando o que eu ia ministrar hoje de manhã, que lá no Bueno hoje eu fiz abertura, consagração e tirei oferta, igual o pastor Tiago tirou agora. Enquanto eu estava preparando, Deus falou algo comigo, usando Paulo como exemplo, porque Paulo vira e fala, estou aqui, levei pedrada, fui açoitado, fui preso, passei por tudo que eu estou passando aqui, ele escrevendo para os filipenses, mas ele falou, mas eu louvo a Deus porque tudo que tem acontecido comigo tem cooperado para o crescimento do Evangelho. Na hora que eu li isso, Deus falou comigo, é assim que eu faço com os meus filhos. Se você está atento, você vai perceber que tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o crescimento do Evangelho. Mas tudo não é o que acontece só na hora que você vem aqui para o culto. Não é o que acontece só na hora que você está na célula. Não é o que acontece só na hora que o salário cai na conta. Não, tudo é tudo mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa todas. E aí Deus falou comigo, tudo que acontece está cooperando para o bem. Você não entende como. E eu falei isso para os irmãos muitas vezes. Falei, irmãos, eu não faço nem ideia como que isso vai cooperar para o meu bem. Não sei. Qual que é o benefício de você ter câncer? Não sei. Qual que é o benefício? Alguém descobriu? Não sei. Até agora, como diz o outro, não sei. Mas uma coisa eu sei, se a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o meu bem, de alguma maneira isso vai cooperar para o meu bem, porque essa é a fé que eu tenho. E aí Deus vem hoje e me dá já uma resposta. Para mim já serviu, é o suficiente. Já recebi uma resposta. Vai cooperar para o crescimento do Evangelho. Aí Deus falou algo mais ainda comigo. Ele falou, presta atenção, porque cada dia que passa algo está acontecendo na sua vida. Os dias não são iguais, por mais que você ache que você está numa rotina de dormir, acordar, trabalhar, viver, pagar conta, liderar, vir para o culto. A vida é a mesma coisa, 30 anos, sai ano, não tem mudança nenhuma. Eu vi uma pessoa famosa na internet falando isso, que bobagem, mudar calendário, ver se tem poder na vida de alguém, acordar num ano, dormir num ano, acordar no outro, a vida mudou, um novo ano novo, vida nova. Falei, não, na vida dele não acontece não, porque ele está cantando musiquinha da Globo na virada do ano. Nem lembro como que é a musiquinha da Globo. Não é para você cantar, que eu também não. Mas presta atenção, na vida dele pode não ter significado. E na minha também a questão não é um calendário em si. A questão nem é essa questão de virar de um ano para o outro. A questão é dormir e acordar. Porque cada vez que eu acordo, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida a cada manhã. O choro pode durar a noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E aí Deus vem e fala, na sua vida, tudo que está acontecendo, todo dia alguma coisa está acontecendo. No mínimo, você está ficando mais velho. Um dia mais velho. Dormi, acordei, estou um dia mais velho. Mais um dia mais velho. Outro dia mais velho. Aí daqui a pouco comemorar aniversário. O que é o aniversário? É a comemoração de um ano seguido, 365 dias somados, que você ficou mais velho. Mais velho, mais velho, mais velho. Tem gente que o tempo não passa, o Danilton é uma maravilha, o tempo não está passando para ele. Beirando 58 anos, tem um fio de cabelo branco na cabeça. Não vou ficar dando exemplo normalmente dos que eu dava, porque eles estão oprimidos já com a minha pegação no pé.
Mas é os que normalmente eu usou, que também torcem para o Corinthians. Mas aí, o fato é o seguinte: cada dia que passa, que você está ficando mais velho, não é só um dia que você viveu. São outras experiências que você teve com o Senhor, onde as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida, e tudo que Deus fez nesse novo dia que terminou, no último dia que terminou, e nesse novo que está começando, vai cooperar para o seu bem e vai cooperar para a expansão do Evangelho. Amém, irmãos? Deus te trouxe aqui. Talvez ao longo da sua vida, você já ouviu muitas pregações para falar de fé. Eu já ouvi muitas. Eu já vi muitas pregações do mesmo texto, inclusive. Quantas pregações você já ouviu até hoje falando do filho pródigo, por exemplo? Umas 30, dependendo do tempo de crente que você tem, 200. E daí? Por quê? Porque a palavra de Deus não tem limite mesmo. E cada vez que você lê, Deus fala algo diferente, dá uma ênfase diferente, traz uma revelação diferente. Então hoje não importa qual é o número de vezes que você já ouviu falar de fé. Hoje, Deus trouxe você aqui, porque Ele vai liberar algo novo, um nível novo de fé na sua vida, para você viver coisas incríveis. Por quê? Porque esse viver que eu tenho agora, na carne, eu estou vivo aqui, na carne, mas eu vivo como? Pela fé. Pela fé. Então, se tem coisa que você tem que fazer todos os dias, além de ficar mais velho um dia, é também aprender a viver ainda mais pela fé. Porque o que você acha que é o ataque do diabo, a tentação do diabo? É para levar você a viver pelo natural, roubar a sua fé. Mas o Senhor te trouxe aqui para expandir sua fé. Fé, irmãos, é algo tão importante que toda batalha que você vai ver realmente na sua mente, na sua saúde, todas as circunstâncias que te rodeiam, em última análise, o que ela quer? Fazer com que você duvide se aquilo que Deus disse é de verdade mesmo. Em outras palavras, sabe o que é a fé? A maior definição de fé. O pastor Naor colocou nesse esboço, para mim, assim, eu acho que foi um negócio inspirado por Deus. Foi inspirado, foi uma inspiração divina. Porque ele faz uma afirmação muito poderosa. Fé é simplesmente você levar a sério o que Deus disse. Você pode repetir comigo? Fala assim: fé é simplesmente você levar a sério o que Deus diz. E o que Deus diz? Você tem que conhecer na palavra. Você sabe, na Bíblia tem mais de 7.000 vezes aonde frases, versículos, textos são ministrados, estão registrados, aonde fala Deus disse, ou Jesus disse Deus. 7.000. Agora sabe o que acontece? É que cada vez que Deus fala algo, aquilo que não existia passa a existir, porque todas as coisas que existem, existem porque Deus disse para elas existirem. Deus disse haja, e aquilo passou a existir. Quando você acredita no que Deus diz, uma das coisas que você vai acreditar é no poder então que tem a palavra liberada da boca de Deus. Porque se tudo que existe hoje só existe porque Deus disse, então você pode pegar tudo que Deus disse e aplicar para a sua vida, levar a sério e crer. Se Ele falou, é certo que se cumprirá. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Porque quem prometeu é fiel. A Bíblia não condiciona que você precisa ser fiel para que então Deus seja verdadeiro. Não, Deus é verdadeiro e Ele é fiel. E porque Ele disse, Ele vai se encarregar de fazer. Qual que é o meu papel e o seu nessa história toda? Única e exclusivamente crer. Crer. Você crê e recebe. Você sabe, tem maneiras de você receber. Uma delas é que na hora que você ouve, você ouviu, Deus falou algo, você ouviu e quer receber aquilo,
tem uma palavrinha poderosa, mágica, sobrenatural, que se você fala, libera um poder espiritual para que você então aproprie disso que você acabou de ouvir. Então presta atenção, porque nós vamos praticar agora. Eu vou fazer uma afirmação, e se você sabe qual que é essa palavra poderosa que concorda com aquilo que você está ouvindo, para que então você receba, na hora que eu terminar de afirmar, você vai falar ela. Então presta atenção agora. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que tudo aquilo que Deus disse a respeito de restituição vai acontecer na sua vida nesse ano. Aleluia. Quando você abre a boca e diz amém, você está concordando com aquilo que Deus diz. Você está dizendo, é assim que vai ser. Eu creio e recebo, é assim que vai ser. Então olha aqui para mim, irmãos. O Senhor hoje quer expandir sua fé. Agora Paulo fala algumas coisas a respeito de fé nesse texto que é muito, muito, muito importante você entender. Porque quando ele fala o viver que agora temos no corpo, devemos então viver pela fé no Filho de Deus, traduzindo esse texto aqui de Gálatas 2:20, está mostrando então um estilo de vida, não é para um dia, e não é só para uma área da sua vida. Por quê? Porque quem divide as coisas por partes, irmãos, é açougueiro. Para com essa confusão. Tem um monte de irmão que sofre de uma esquizofrenia gospel, uma bipolaridade incrível. Por quê? Porque são personalidades diferentes, vidas diferentes. Esses dias para trás, vi um trailer de um filme, assim, um corte de um filme, de algo assim, demoníaco. Senti um trem, me incomodou só de ver um corte. E a pessoa falando, todo mundo deveria assistir. Eu falei, todo mundo da sua laia, eu não vou assistir esse negócio. Porque o cidadão no filme tinha 40 personalidades diferentes. 40. No filme mostrava ele com algumas delas ali. Uma hora alguém muito culto, comportado, falando. Na outra hora uma criança. É o mesmo cidadão agora, comportando igual uma criança. Depois alguém irado, tá, e depois alguém muito calmo. Isso é demônio. Que confusão que é essa? Não, nós temos uma vida só. E essa única vida que você tem, você vai viver ela pela fé. Você não tem fé numa área da sua vida e deixa de ter na outra. Porque presta atenção. Olha aqui para mim, vou falar algo muito sério aqui agora. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você não escolhe Deus. Você não escolhe, simplesmente você não escolhe. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora presta atenção, porque eu conheço muito irmão que crê nisso para a vida na igreja. Não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu, me colocou para liderar, por exemplo, essa célula, e Ele vai me habilitar, Ele vai me ungir, Ele vai me capacitar para eu multiplicar, para eu cuidar desses irmãos. Mas no trabalho não, eu sou burro demais, limitado demais, não estudei direito, não tenho network, então no trabalho eu vou ser quebrado, mas na igreja eu posso frutificar. Essa é uma fé quebrada, uma fé ineficiente. A fé que você tem é para a vida. Esse viver é um viver só, esse viver que eu tenho hoje, eu vivo pela fé. E a fé é, o Senhor me escolheu, me colocou aonde Ele me colocou nessa igreja, me colocou nesse casamento, nessa família, nessa escola, nessa faculdade, nesse curso, nessa empresa, nessa cidade, aonde Ele me colocou, Ele me escolheu, me ungiu, e eu vou frutificar. Ele me designou para que eu dê fruto e o meu fruto permaneça, gere outros frutos. Então para de fazer separação, é uma vida, e esse viver que eu tenho, eu não vivo pela carne, não vivo no natural, eu vivo pela fé. Quantos vivem pela fé aqui? Aleluia. Então presta atenção, porque eu vou liberar outra palavra profética que eu sinto no meu espírito aqui agora. No ano de 2025, a fé que o Senhor colocou na sua vida está sendo restituída. Significa que você não vai voltar a ter o maior nível de fé que você já teve na vida. Não, você vai ter uma fé maior, superior, multiplicada. E esse novo nível de fé que Deus está te dando é para levar você a viver a vida pela fé sobrenatural em tudo que diz respeito à sua vida.
Então eu posso afirmar, baseado nessa fé e nessa convicção, esse é o ano que você vai multiplicar como nunca antes, esse é o ano que você vai prosperar como nunca antes, esse é o ano que você vai se alegrar como nunca antes, você vai divertir como nunca antes, você vai crescer como nunca antes, vai amadurecer como nunca antes, vai receber poder como nunca antes, a unção de Deus vai fluir na sua vida como nunca antes, os dons do Espírito vão se manifestar sobre você como nunca antes, tudo vai ser num nível sobrenatural. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Oh, o Espírito está fluindo, como diz o outro. E o Senhor bateu o pé lá no alto, concordando, aí mexeu com as extremidades da terra, as nuvens estão entregando a água que estava acumulada, e está chovendo, mas não está chovendo só água lá fora não, está chovendo favor de Deus na sua vida também, e Ele colocou, pode ser que na sua vida você estava vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal de que a chuva vai descer. Pode ser que você veio para cá, você nem estava cogitando que ia chover, assim como você talvez não imaginou que hoje você ia receber um temporal de fé sobre a sua vida, que você ia receber uma inundação de fé. Você sabe, quando chove mais do que a gente dá conta de reter, transborda a água, dá uma enchente. A enchente lá fora é prejuízo, carros são perdidos, lugares sofrem dano, mas presta atenção, porque a enchente de fé na sua vida vai fazer transbordar poder, e significa que você e quem está perto de você vai receber poder também, em nome de Jesus. Aleluia! Chove mesmo, aleluia, que os irmãos perdem a pressa, que é uma maravilha quando está caindo um toró lá fora, aleluia. Presta atenção, pastor, o que é a fé? O que é fé? A verdadeira fé, irmãos, ela procede exclusivamente no coração, não na mente, não é racional. Se for racional, já não é plenamente fé. Vamos cessar a movimentação, vamos paralisar, senta aí quietinho, aleluia. Talvez está preocupado que parou o carro longe, o Senhor está guardando seu carro, sua moto, o que quer que seja, mas foca aqui agora na palavra. Vou nem falar assim, porque se por um acaso algum carro aí, uma moto for levada, é porque Deus vai te dar algo novo, porque senão os irmãos dão batedeira. A minha não, estou querendo ficar com essa, mas não estou liberando essa palavra não. Mas olha aqui para mim, o que é fé? Fé não é compreensão mental. Se tem uma explicação natural, já não é fruto de fé. Deu para entender? Vocês entenderam? Vou repetir. Tudo aquilo que você está vivendo, um testemunho que você vai dar, vou dar um testemunho aqui agora para você. Qual que foi o testemunho? Não, eu consegui juntar R$10 por mês. E depois de 150 anos, comprei um celular. Quem vai olhar um negócio desse vai falar o quê? Glória a Deus? Vai falar, não, irmão, tem uma cabeça de jumento enterrada aí, certeza. Isso é maldição, praga, demorar 150 anos para comprar um celular. Não tem bênção um negócio desse. Então, se tem uma explicação natural, não, é porque eu sou muito bom para administrar, eu organizo as minhas finanças, eu tenho tudo certinho, e por causa disso, então, tal, eu fiz e aconteci. Se tem uma explicação natural, já não é fruto de fé. Mas tudo aquilo que provém de fé, tira você do campo natural e leva você para o campo sobrenatural, extraordinário, que inclusive é tido até como loucura. É loucura, porque primeiro o evangelho é isso mesmo, é loucura para todo aquele que crê, que não creu ainda, que está no mundo. Ele olha o que crê, ele tem ele como o quê? É louco, é louco. Mas presta atenção, porque a Bíblia afirma que teve gente que viveu uma fé tão extraordinária que podia parecer loucura para todos, mas não foram envergonhados por crerem. E presta atenção, porque semana passada eu fiz um desafio para vocês. Foi semana passada de gravar o videozinho? Foi semana passada, não foi? Gravar um vídeo e postar. Não vou perguntar quem fez, porque tem muitos envergonhados que falam, eu não fiz coisa nenhuma, morro de vergonha de fazer isso. Mas o fato é o seguinte,
O Senhor nunca vai permitir que você se envergonhe da fé que você teve. Toda a fé que você tem nele vai ser recompensada. O Senhor hoje Ele quer ampliar a sua fé. Para quê? Para que a recompensa da fé seja ainda maior na sua vida. Com a fé que você tinha, Ele fazer tudo que Ele estava fazendo na sua vida, trouxe glória para Ele até um ponto. Agora Ele ampliando a sua fé, o nome dEle vai ser ainda mais glorificado na sua vida. Ainda mais glorificado. Vou falar aqui, eu não estou pegando no pé, é só um fato aqui, uma afirmação e falando sério. Eu tinha convidado o Afonso para dar o testemunho aqui na semana da virada, na segunda-feira, ele já tinha um compromisso, me pediu perdão, não conseguiria estar. Mas ainda vou dar oportunidade, eu quero que ele testemunhe. Por quê? Porque eu conheço esse irmão há muitos anos. E eu vejo o que Deus está fazendo na vida dele, é visível, mas não tem glória para ele. Na hora que você ouve os testemunhos, não tem como você falar, o Afonso é fera, esse cara é incrível. Não tem, é o mesmo Afonso, o mesmo, né? 13 anos atrás, 12 anos atrás, não sei quando eu conheci, 12 anos, mais ou menos. É o mesmo Afonso, mas não com a mesma fé. O Afonso é o mesmo, mas a fé é maior. Aí tem vivido coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Esse irmão, por exemplo, que me mandou testemunho, ano passado fez a primeira viagem sozinho com a esposa. É a mesma pessoa que casou com ela. Esse ano agora está na Europa. Ano passado estava em Caldas Novas, depois Gramado, agora é Europa. Ele não mudou, é o mesmo. Mas a fé dele mudou. E porque a fé dele mudou, os testemunhos também mudaram. Porque testemunhar que foi para Caldas Novas é uma grande bênção? Claro que é, para quem nunca foi, é a glória. E vai feliz, desfruta de tudo. Tudo. Você sabe que numa das vezes que eu fui lá para a pousada do Rio Quente, eu resolvi levar um sobrinho meu. Porque meu filho tinha que estudar, porque já tinha começado as aulas, falei, vou levar meu sobrinho. Fui lá, peguei ele, só que meu filho tinha passado a maioria dos dias, e meu sobrinho ia ficar só 2 dias. Falei, não, qual que é o problema? Nada. Levei ele para lá. Em 2 dias, eu dei uma pulseira para ele, porque lá você consome as coisas com a pulseira. Você só encosta a pulseira e pega o que você quiser no bar lá. E na hora de ir embora, você só sai de lá se pagar o tudo que você gastou com a pulseira. Eu acho que eu tinha explicado para ele direito. Mas eu não fui muito claro. A minha comunicação, o problema todo foi a minha comunicação. Porque esse menino, em 2 dias, chupou R$800 em sorvete. Não foi 20, 30 reais. R$800. Porque cada picolé é 30, 35. É caro. Aquele com a casquinha, que vem M&M's. É 35 conto. Ele tomou vários, assim. Dá mais um. Agora eu quero experimentar esse outro. Só que assim, eu falo na presença de Deus, eu não vi ele chupar um. Escondeu. Ele ia lá, pegava, escondia, chupava, ia lá, pegava outro. Qual que é o fato? O fato, irmãos, é que Deus alargou minha fé. Falei, agora a próxima vez que eu for levar, eu tenho que me preparar financeiramente melhor, porque vou levar alguém que quer desfrutar nessa medida. Mas você sabe, a grande questão é que, assim como essa criança, você tem que ser assim, abusado. Você nunca foi. Na hora de ir, desfruta. Desfruta. Seu tio te deu uma pulseira que é só pedir que o povo te dá as coisas, pega tudo. Até passar mal. Começou a passar mal, para, senão vai ficar ruim. Mas o fato é, irmãos, olha aqui para mim. O Senhor te deu essa pulseira. Se chama favor. Você tem favor. Você tem favor. Você tem um cartão de crédito ilimitado. Mas não sai tomando sorvete assim, não, usando o seu cartão, porque a fatura vai chegar para você pagar. Você vai precisar de uma fé sobrenatural para Deus fazer um milagre agora. A questão não é essa. Você entendeu a elucidação? A questão é que assim como essa criança foi simples na crença dela, de que enquanto eu puder pegar, eu vou pegar tudo, é assim que você tem que viver também. Eu vou pegar tudo, eu vou viver tudo. Se a Bíblia diz que eu tenho acesso, então eu quero acessar. Eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Porque a fé é isso, é você levar a sério o que Deus disse. O
que Deus disse a respeito da sua vida? Deus disse que você vai ser feliz quando você entrar e feliz ao sair. É isso que eu vou ter. Deus disse que aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. É isso que vai acontecer. Deus disse que aonde eu colocar a planta dos meus pés eu vou tomar por herança. É isso que vai acontecer. Você sabe, um testemunho do irmão que numa situação durante a pandemia, né, eu fui vender uns imóveis. Porque chegou até mim uma oportunidade num condomínio na Aldeia do Vale, um monte de lote mais barato. E aí eu fui e chamei os irmãos que eu conhecia para ver, porque se eles quisessem comprar, a comissão era muito boa. E não é que deu certo? Fui lá 15 vezes, vendi 14 lotes. 15 visitas, vendi 14. O único que deu errado é porque estava condicionado ele vender uma casa e não deu certo de vender. Mas o que eu quero falar não é disso não. Virou um testemunho para mim. Porque esses 14, em 60 dias, para quem é corretor sabe o que isso representa, em 60 dias eu vendi 21 milhões de reais em lote na Aldeia do Vale. Deu 1 milhão de reais de comissão em 60 dias. Eu sei que para você 1 milhão de reais é nada. Troco de pão, para mim mudou minha realidade, permitiu eu investir na empresa que eu tenho hoje, mudou um monte de coisa. Testemunho poderoso. Mas o que eu quero te falar nem é isso, ainda que é um grande testemunho, amém? Mas foi engraçado porque eu liguei para um irmão e falei, irmão, tal, tem um lote, vamos lá e tudo, tal, para você ver. Ele falou, não quero. Até assustei. Falou, não, estou pescando no sábado aqui, tal, que ele tem uma chácara lá no Serra da Mesa. Não quero ver. Estou pescando, comprei outros 3 lotes num outro condomínio agora recente, não quer comprar nada. E desliguei o telefone. Passou meia hora, ele me ligou. Pastor, volta amanhã para Goiânia, tem como, sei lá, mostrar esse lote? Falei, é claro, eu te liguei, foi para isso. Não quer vender para você, eu quero só mostrar. E aí, no outro dia eu fui lá com ele. No intervalo do culto da manhã para a tarde, fui lá de tarde com ele. Chegou lá, eu fui mostrar os lotes que tinha disponível. Só que aconteceu um negócio assim, muito curioso. Ele não descia do carro. Eu desci, parava na frente do lote, descia e saía do carro. Aí eu falava, vem cá para você ver. Ele, não dá para ver daqui. Falei, é preguiça? Não quer descer? É medo do quê? O que é? Está com o pé machucado? Não tem explicação. Aí eu não aguentei, virei para ele e falei, vem cá, me explica, eu estou ficando doido aqui. Primeiro, você falou não para mim. Por que meia hora depois você me ligou para vir? E agora que veio, por que você não desce do carro? Pastor, eu vou te falar. Falei, o que foi? Falou, na hora que eu desliguei o telefone, que eu falei não para você, Deus falou comigo. É assim então? Você fala não para as coisas sem nem ter orado? Você nem orou e já falou não? Aí ele falou, eu já fiquei constrangido. Falei, ó Deus mandando eu comprar o trem. Aí eu fui orar. Aí Deus falou, não, eu quero que você olha. Deus não falou que ele queria que ele comprasse. Deus só falou, eu quero que você olhe. Só isso. Aí ele me ligou e falou, vamos lá olhar. Aí ele não descia do carro. Eu falei, tá bom, Deus mandou você olhar, mas para que você não desce do carro? Ele falou, porque eu creio na palavra de Deus. Eu falei, deve ser louco, não é normal não. Eu falei, você crê, está olhando, mas não desce do carro? Ele falou, porque se eu descer e pisar no lote, vai ser meu, eu vou ter que comprar. Porque onde eu ponho a planta dos meus pés, eu vou tomar por herança, aleluia. Eu falei, irmão, agora você vai descer daqui, nem que eu te dou uns tapas, agora você desce. Vou te pôr para fora desse carro. E você sabe, fui rodando, fiquei umas 2 horas lá dentro do condomínio, porque tinha assim, 60 lotes para mostrar. Na parte nova que eles tinham lançado. Fui mostrando. O que aconteceu? Terminou o dia, chegou o pôr do sol. E num dos lotes, na hora que a gente chegou de dentro do carro, ele olhou o sol se pondo, a vista que tinha de dentro do carro. Olhou para o lote, falou, meu Deus, que vista é essa? Essa é a vista desse lote? Falou, eu acho que eu vou descer para ver esse pôr do sol lá de dentro do lote. Aí ele desceu, subiu no lote. Um lote de 5 mil metros quadrados. Subiu lá, eu não subi. Falei, não subo. Porque depois para descer eu vou escorregar, vou sair rolando nesse trem aqui. Porque era uma ladeira, 5 mil metros. Aí ele foi, demorou a voltar. Na hora que ele volta, estou falando a presença de Deus. Ele já voltou com a CNH na mão. Preenche lá o contrato. Só que ele nem perguntou quanto que custava o lote. Nem perguntou. Porque enquanto ele subiu, pisou no lote,
Ele orou, perguntou para Deus e Deus falou: pode comprar. Eu queria que você visse isso daqui, o sol se pondo, porque cada dia que o sol se põe, quer dizer que logo depois ele vai nascer de novo, e quando ele nascer, as misericórdias se renovou. E daí que você comprou 3 lotes? Eu vim te mostrar esse, porque eu quero dar esse para você também. Isso foi a experiência dele com Deus, não tenho nada a ver com isso, que não seja a comissão que eu ganhei em cima da venda disso. Percebe que se você realmente depositar fé naquilo que Deus diz, quem olhar para você pode imaginar o que eu imaginei do irmão. É meio doido, é meio doido. Primeiro não queria ver, depois quer, depois vem, mas não quer descer do carro, aí agora desce, mas nem pergunta o preço, já vai comprar. É coisa de doido, irmãos. Não, é coisa de quem anda no Espírito e tem relacionamento com Deus. Simples assim. Simples assim. Eu acredito, olha, eu vou falar algo aqui que eu estava meditando essa semana, depois da reunião nossa com os empreendedores. Sem ser ontem, no outro sábado, nós fizemos uma reunião aqui com os irmãos que empreendem, e eu falei algo aqui na reunião que eu não imaginava a repercussão que isso tomaria no meu coração e no coração de alguns irmãos. Porque eu usei o texto que a palavra diz, se não me engano, Colossenses, está aqui no esboço, depois eu acho para você, te dou a referência, mas se achar aí vai me ajudar. Que a Bíblia fala, podendo, você vai fazer o bem a todos, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Mas primeiro, você vai priorizar a família da fé. Primeiro é a família da fé. Depois você vai fazer o bem para todos os outros. Vocês estão procurando aí que eu conheço vocês, né? Aleluia. Se achar agora, pode pôr. Se demorar mais um pouco. Qual? Colossenses? Gálatas? Ah, você está ruim de Bíblia igual eu, de endereço. Não sou ruim de Bíblia não, sou bom de texto e ruim de endereço. Mas eu estou orando, nesse ano, o Senhor vai me dar memória para lembrar os endereços dos textos. Eu lembro do texto, mas não lembro do endereço. Olha aqui para mim. Na hora que eu falei isso, na reunião dos empreendedores, tem uma colheita, mas você só colhe se você não desfalecer. Tem uma colheita, mas você precisa permanecer bem para recebê-la. E o que é desfalecer? É decair do nível de fé que você estava antes para uma fé inferior. Deus estava fazendo algo na sua vida. E enquanto Ele estava fazendo isso, uma colheita foi acumulada. Mas para você receber essa colheita, você tem que guardar a fé, assim como Paulo fala. Combati o combate, completei a carreira e fiz o que com a minha fé? Guardei ela. Quando você não guarda a fé, você... Gálatas 6:10. É esse? É. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas cadê a parte da colheita? Não é esse texto não, agora eu vou ter que achar. Do 9 ao 10. Então abre o 9. Agora sim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, ceifaremos. Mas isso você vai colher se acontecer o quê? Se você não desfalecer. Se não desfalecermos. Só que aqui, irmãos, muita gente acha que esse desfalecer é morrer. Quer dizer o seguinte, eu fiz o bem, vivi pela fé, mas para eu colher eu tenho que continuar vivo. Não, a Bíblia não está falando disso. Por quê? Porque a maior recompensa que você tem para receber é justamente depois que você morrer. Por que Deus vai falar para você que você não vai, se morrer não recebe colheita? Não, vai ter um dia que você vai comparecer diante do Senhor, e a Bíblia diz que naquele dia tem um galardão que está te esperando, só que numa medida muito maior do que seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, e nunca nem passou perto do coração do homem o que o Senhor tem preparado para entregar para você naquele dia. É uma colheita muito desproporcional. Aqui não está falando dessa colheita não, está falando da colheita aqui hoje. E a colheita que Deus tem para entregar aqui hoje depende de você não desfalecer. Mas esse não desfalecer é você não diminuir o nível de fé que você tem. É permanecer guardando a sua fé. Você não pode crer menos do que você já creu. Por isso que o Senhor falou comigo, a primeira coisa que Ele iria restituir nesse ano era a fé. Mas entenda, olha aqui para mim, irmãos. Não concentra na chuva e nem mais nada. Presta atenção. Restituição não significa devolução.
Você pode repetir comigo? Fala assim: restituição não significa devolução. Pastor, por quê? Parece meio básico, mas não. Qual que é a complicação nisso? Onde está a revelação? Porque se você achar que esse é o ano da devolução, significa que aquilo que você perdeu, diminuiu, vai ser devolvido na mesma medida que você tem. Mas não foi essa a palavra que Deus nos deu. Ele iria restituir. Mas qual que é essa medida da restituição? Foi a palavra nossa no culto da virada. Depende do tipo de restituição. Tem coisas que Deus vai restituir 120%. Por quê? Porque foi algo que alguém te danificou, alguém te roubou. Isso que foi roubado, o seu restituidor, que é o Senhor, vai te restituir o que, vai devolver o que o outro roubou e acrescentar 20% a mais. Essa é então uma restituição, numa medida maior do que você tinha antes, amém, irmãos? Aí tem uma outra medida de restituição, que é a medida de restituição baseado no que foi roubado. Porque se roubar o iPad, vai devolver um iPad 120% mais caro. Se roubar dinheiro, 120%. Mas a Bíblia diz, e eu preguei sobre isso, que se roubasse um cordeiro ou um boi, aí a restituição era diferente. Para o cordeiro, um cordeiro roubado iria restituir 4. E para o boi, um boi roubado restituiria 5. Por quê, irmãos? Porque esse cordeiro, esse boi eram justamente as ofertas que as pessoas utilizavam para entregar ao Senhor. Então o que foi roubado não era só algo que você utiliza. O que você utiliza e foi roubado, a restituição é 120%. Mas aquilo que tinha um propósito de Deus ter colocado na sua mão, que com isso na sua mão você iria servir a Ele, e alguém tomou de você, a restituição seria 4 ou 5 vezes. Aleluia! Mas para por aí a restituição? Não, porque tem uma outra restituição, que é a restituição proporcional daquele que está disposto a entregar. Não foi roubado, foi você que entregou. Porque todo aquele que abrir mão, que perder, que sofreu dano, que perder casa, pai, mãe, filho, por amor a mim e amor ao Evangelho, o que é a palavra que garante que Deus disse a seu respeito? Que você vai receber 100 vezes mais. No presente século e no porvir. Tem uma recompensa depois da morte? Tem. Está registrado, contabilizado, e fique em paz. Deus não vai ficar te devendo nada, mas você vai receber uma medida muito maior, recalcada, sacudida e transbordante. Mas a promessa não é só para depois, na próxima vida, a vida eterna diante do Senhor, e no milênio que antecede isso. Não, a promessa é no presente século também, é nessa vida também. Mas essa colheita você colhe se não desfalecer, se você não abrir mão da fé. Pastor, o que seria alguém abrir mão da fé? É ele retroceder do padrão, irmãos. Porque tem 2 padrões de fé. Quantos padrões? 2. Tem o padrão de fé, como foi a fé de Abraão, e tem o padrão de fé, como foi a fé de Tomé. São 2 padrões de fé diferentes. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 28 em diante. Aqui são heróis da fé. Mas olhando para Abraão depois, eu vou mostrar o padrão. E depois eu vou falar de Tomé para você. Primeiro, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Olha aqui o autor de Hebreus está falando, não tenho tempo suficiente para descrever tudo que Gideão viveu pela fé. Eu acho que esse é um testemunho poderoso que tem que acontecer comigo e com você também.
Quem for pregar e testemunhar o que Deus fez na nossa vida, não vai dar tempo numa pregação de contar tudo, porque foi coisa demais. Isso daqui queimou no meu coração demais. Certamente eu não tenho tempo suficiente para falar tudo que Deus fez na vida da Danilton, tudo que Deus fez na vida do Cristiano, tudo que Deus fez em cada uma de vocês aí. Você coloca o seu nome nessa história aí agora, na vida do Murilo, na vida, todo mundo aqui, para não ficar mencionando o nome de um por um. Mas o fato é, Deus quer fazer coisas tão incríveis na nossa vida, que se alguém for parar para contar, Ele vai julgar, que não vai dar tempo, porque é coisa demais para contar. Coisa demais para contar, meu Deus do céu. Agora continua falando de Baraque também, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, não foi pela habilidade, caráter, obediência, força, network, nada disso. Foi por meio da fé. Subjugaram reinos, praticaram a justiça. Foram tidos como justos. Foram tidos como justos, praticaram a justiça. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Abre para mim, por favor. Isso é o que eu e você vivemos hoje. Fomos justificados, somos tidos como justos, porque obedecemos, irmãos? Não, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha o tanto que a fé é essencial para a vida. Pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então entenda que quando você vem para um culto como esse, Deus usa o pastor para liberar sobre sua vida uma palavra, para dizer que Ele está levando você para um nível inédito de fé, significa que Ele está atribuindo justiça sobre você, para que você acesse ainda mais a graça dEle e veja coisas incríveis acontecer. Tudo exclusivamente porque você creu, aplicou fé naquilo que Deus disse. Simplesmente você deu crédito porque Deus falou. Você não tem que dar crédito para o Rafael, você tem que dar crédito para o que Deus diz. Aleluia. E aí continua lá no versículo 34, Hebreus 11, 34. Obtiveram promessas. Porque creram, o que aconteceu? O que acontece com quem crê, irmãos? Obtém as promessas. O Senhor está ampliando a fé no seu coração, para que você acesse todas as promessas dEle para a sua vida. Para isso que Ele está te dando mais fé. Obtiveram promessas. Quais promessas? Fechar a boca de leões, extinguir a violência do fogo, escarparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Quantos estão precisando tirar força da fraqueza aqui? Porque quando você é fraco, aí é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você reconhece que não tem, que não pode, que não é, aí Deus pode ser tudo na sua vida. Aleluia. Oh, irmãos, estou cheio do Espírito. Nossa, Jesus poderoso. O que aconteceu? Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Presta atenção, porque talvez você não entendeu ainda, eu vou traduzir para você. Alguns morreram na guerra, mas as esposas dele receberam eles de volta. Por quê? Porque ressuscitaram. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Foram para a guerra, no meio da guerra teve um prejuízo, tomou uma flechada na testa, morreu, empirulitou, virou presunto. Mas a esposa dele não recebeu um caixão em casa, recebeu ele de volta, porque o Senhor ressuscitou. Coisas incríveis. Coisas incríveis. Você vai ver profeta liberar palavra para transformar um monte de osso seco num exército. Você vai ver mula falando. Você vai ver mar abrindo. Você vai ver água saindo de pedra. Você vai ver pão caindo no céu. Isso tudo se você viver pela fé. Pela fé, irmãos.
Essa é a vida que nós temos hoje. E esse viver que eu tenho, vivo pela fé. E aí o texto continua. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Você está entendendo? Foram presos e torturados, mas não vem me resgatar. Deixa eu morrer, porque eu estou querendo ser ressuscitado. Eu não estou querendo isso não. Se eu morrer e ficar sabendo que vocês oraram para eu ressuscitar e eu voltar, eu bato no você. Você me larga quieto. Se eu morrer, você só fala, foi uma bênção, homem de Deus, aleluia, o tempo que tivemos ele conosco, vai com Deus. Que o Senhor levante outro agora para ser nosso pastor. Mas se eu souber que você chegou lá na beirinha e falou, Senhor, ressuscita ele, devolve a vida, e eu voltar, aí você pensa, você sai correndo. Eu não estou interessado em ressuscitar. Imagina que coisa gloriosa, você fechar o olho aqui, não é que abrir, você está de frente para Jesus. Por isso que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eles falaram, não, me resgata não, deixa me matar. Porque eu creio na ressurreição. Meu Deus do céu. Continua. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, porque o nível de fé deles excede muito a minha e a sua, e de todo mundo que fica cantando que está entregando tudo, perdendo tudo com amor e com alegria. Não sei porque toda vez que eu falo dessa música eu tenho que fazer isso daqui, ó. Está feliz, está perdendo tudo com amor e com alegria. Esses aqui perderam tudo mesmo. E aí continua dizendo, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, então, eu vou traduzir isso para você. Esses que viveram tudo isso que eles passaram, tudo isso que eles viveram, viram coisas incríveis, irmãos. Viram coisas sobrenaturais. Você olhar as coisas que Deus fez no Velho Testamento, meu Deus, milagres incríveis, incríveis, nada foi natural, coisas sobrenaturais. Esses dias para trás eu estava meditando no texto, mostrando, né, do rei que roubou lá a arca e os utensílios do tabernáculo, e aí ele usando lá as taças, tudo numa festa, e aí de repente a Bíblia diz que aparece no meio da festa uma mão, parecendo um filme que tem um tandadanã, vocês lembram? Só a mão, apareceu uma mão e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel Parsim, que significa você foi pesado, medido e achado em falta. E a Bíblia diz que esse rei, que estava dando uma festa, ele tremeu os joelhos e soltou o ventre. Você entende o que significa soltar o ventre? Fez na roupa. Só que você sabe, naquela época a roupa deles trançava aqui, não é igual a nossa hoje. Fazendo a nossa roupa hoje, talvez, dependendo da roupa, ainda dá uma disfarçada, dá tempo de ir em algum lugar ali, ninguém percebeu. Nele não, caiu no chão. Todo mundo viu do reino. Uau, mas você não era tão poderoso? Não estava aqui zombando, usando os utensílios do tabernáculo, do templo para fazer festa? E de repente você está aí, o que a Bíblia diz que aconteceu com ele na mesma noite? Morreu. Poderoso. E nem foi ninguém, não, foi uma mão que apareceu. Coisas incríveis. Mas presta atenção, fogo caiu do céu, o mar abriu, o rio Jordão abriu, coisas sobrenaturais, tantos e tantos milagres aconteceram. Tantas profecias, tantos homens de Deus viveram coisas tão poderosas.
Mas aí vem Jesus e fala, mas agora, o menor, aí ele completa falando, mas que dos nascidos de mulher até então, o maior de todos foi João Batista. Maior de todos, por quê? Porque ele foi o profeta que falou e viu a coisa acontecer, a mais poderosa de todas as profecias, de que o Filho de Deus viria. Ele profetizou e ele viu, ele mesmo batizou Jesus. Ele foi o preparador do caminho. Jesus fala, dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos. Ganhou de Elias, de Eliseu, de Abraão, de todos. Mas agora, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E o reino dos céus somos nós hoje. E o que nos tornou maior do que João Batista? É porque para todos esses, como eu acabei de ler, uma promessa, eles não viveram plenamente. Eles não viraram habitação do Espírito Santo. Agora eu e você temos o Espírito habitando dentro de nós. Eles tinham visitações ocasionais do Espírito. Quando o Espírito vinha, eles eram tomados. A Bíblia diz que o Espírito veio por Saul e transformou ele em outro homem. Mas foi um pedaço de tempo. Depois ele voltou a ser pior do que ele era antes. O Espírito veio por Sansão e com uma queixada de jumento na mão, matou 1000. Imagina, ele pegou um pedaço de osso, encaixou aqui e matou 1000 numa batalha. Só que todo mundo que faz um desenho de Sansão, imagina um cidadão assim, um Anaquim, primo de Golias, gigante, forte. Mas provavelmente, para que a glória de Deus fosse maior, ele seria da estatura de alguns irmãos que eu olhei aqui agora, mas não quero expor. Ele não era assim, esse gigante todo. Para que a glória fosse maior para o Senhor. Mas presta atenção, porque todos eles tinham experiências com o Espírito Santo. Você não, você tem uma vida com o Espírito Santo. Porque esse viver que agora eu vivo pela fé. Amém, irmãos? Quero perguntar para você, quantos aqui querem receber mais fé? Tem 3 tipos de fé que Deus vai liberar, vou só mencionar. E nós já vamos orar para que você receba a fé. A primeira fé é a fé básica. É a fé para a salvação. É você crer que foi salvo. A Bíblia diz que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem uma fé que é básica. Em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, você creu e recebeu a salvação. Porque se você crê com o coração e confessar com a boca, você é salvo. Quantos creem que são salvos aqui? É um nível de fé. Agora tem um outro nível de fé, que é o dom da fé. O dom da fé. Segundo nível de fé, quando vai descrever ali os dons, não vou ler todos agora, lá em 1 Coríntios, mas quando Deus fala dos dons do Espírito, um deles é o dom da fé. Agora presta atenção, porque não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural. Qual que é a diferença, pastor? Muito simples. É porque se você tem uma fé básica, normal, essa fé serve para você. Mas a vontade de Deus é liberar sobre você o dom da fé, que é para que você seja usado por Deus para gerar fé no coração de outros. E aí quando você abrir a sua boca, quem está perto de você vai ouvir Deus falando através de você e ele vai receber fé também. É assim que vai ser o ambiente na sua casa, um ambiente cheio de fé, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque o dom da fé vai transbordar de você. E a terceira fé é uma fé para a vida. A fé para a vida, já que esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé, é uma fé plena, irmãos. Uma fé que não faz divisão, uma fé que não fala, hoje eu estou bem com Deus, hoje eu posso pedir, Deus vai fazer. Ah não, agora se eu pedir eu vou levar um cascudo. Não, não é uma fé oscilante. Não é uma fé que uma hora crê em tudo, na outra não crê em nada. Não, é uma fé constante. Por quê? Porque a vontade de Deus é que você seja constante como Cristo, seja conduzido por Ele, ao amor dEle e à constância de Cristo. Mas qual que é a constância de Cristo? Não é medíocre, não é na média e nem é altos e baixos. É um constante crescimento, cada vez você crê mais, cada vez você desfruta mais, cada vez mais poder é liberado. Deus falou isso comigo um tempo atrás, quando Jesus começa o ministério dele, o primeiro milagre demorou dias.
Ele teve que ir para outra cidade, lá em Caná da Galileia. Depois de dias a festa de casamento. Aí acaba o vinho, ele vai lá, pega, olha o trabalho, tem que falar. O povo junta as caixas d'água e junta tudo lá. E ele vai lá e transforma a água em vinho. Mas na medida que você observar no Novo Testamento, que eu creio que você está lendo junto comigo, você vai ver os milagres crescendo de tamanho, mas cada vez diminuindo o esforço e o tempo. Milagres cada vez maiores, que exigiu cada vez menos de Jesus. Ao passo que o maior de todos os milagres, ele realizou falando uma palavra só: tetelestai, consumado, está pago. Você vai ver ele multiplicar pães e peixes para uma cidade, uma multidão. Não teve que fazer, não precisou de dias, não precisou juntar um monte de caixa. Não, ele só ergueu para o céu: Pai, te dou graças porque sempre me ouves. Cada vez milagres maiores, com menos recurso, menos tempo, porque é uma fé crescente, é de glória em glória, de fé em fé. Você está aqui recebendo mais fé. Cada dia que passa você está ficando mais velho, é um fato da vida, mas também você está ficando mais maduro no espírito, está recebendo mais fé, mais poder, mais experiência. Agora, a diferença da fé e a esperança é o que você vai colocar em prática aqui agora. Porque quem apenas tem esperança, ele crê, mas não crê. Ele crê, mas ele acomoda. Ele se conforma. Olha, eu até espero que Deus pode me dar uma vida melhor. Mas se não deu, talvez é porque ele não quis. Ele tinha esperança de que em algum momento Deus mudaria a vida dele. Mas ele conformou com a vida que ele teve. Mas quem vive, esse viver que nós temos vivido pela fé, ele não se conforma, ele não acomoda, ele não para, ele continua crendo, porque eu creio que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar, ele vai concluir. Ele me chamou para coisas grandes, ele prometeu, se ele prometeu, é certo que se cumprirá. Por que eu tenho esse desejo? Eu não queria nem querer isso, eu não queria nem querer, mas eu quero, e eu creio que a Bíblia diz que Deus gera o querer e o realizar. Então se eu quero, é porque ele já está vindo logo depois de mim para realizar. Tem coisas que você quer, que você nem queria querer. Você não queria querer o que você quer. Você não queria ser como você é. Eu sou meio megalomaníaco, tenho uns planos assim muito grandes. Nem queria ser desse seu jeito, eu fico arrumando confusão para mim. Podia ficar quietinho aqui, numa vida mais tranquila, mas olha eu aqui crendo e pedindo coisas grandes. Pois é, Deus gerou o querer em você. E aí você precisa agora aplicar fé de que Ele está vindo atrás de você com o realizar. Aleluia. Vou orar por você agora, para que você viva pela fé, não com esperança apenas. Pastor, a esperança é ruim? Não, a Bíblia diz que ela é uma bênção. Mas Paulo fala algo lá em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas alguns ficam apenas com a sensação de que são abençoados. Fui lá no culto, até que foi jóia. Eu até creio. Eu tenho a sensação de que alguma coisa boa está para acontecer. Presta atenção, a fé não é uma sensação. A fé não é uma desconfiança que talvez Deus vai entrar em cena na sua vida. Não, a fé é a certeza, a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio, eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei que vai dar certo. O Senhor está comigo nisso. E aí você não confunde a fé com esperança. Por quê? Porque você entende, quando Paulo fala do amor, ele fala dos frutos do Espírito, ele dá direções para a igreja de Roma, ele fala tantas coisas, mas ele fala, no final de tudo, vai restar a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Presta atenção, porque você tem fé, você não confunde ela com a esperança, mas a base dessa fé, a certeza de que você pode orar agora por tudo que você está crendo que Deus vai restituir, e você não vai se arrepender por crer. A certeza de tudo isso, não é a fé por fé, mas é a fé baseada no amor. Porque você é amado,
você pode crer. Porque você é amado, você não precisa duvidar. Porque você é amado, você não vai se arrepender por ter crido. Então agora eu quero convocar todos aqueles que sabem que são amados. Fique em pé no seu lugar para que você ore agora com fé. Com fé. Enquanto os instrumentos tocam, nós vamos praticar isso agora. Como que você vai praticar? Você vai expandir, multiplicar essa fé agora, colocando ela em prática, liberando palavra. Mas não é a sua palavra, é a palavra de Deus na sua boca. Quais são as promessas de Deus que te vêm à mente? Quais são as promessas que Deus disse, mas você ainda não está vivendo? É elas que você vai reafirmar agora. Deus diz que eu sou abençoado, então é isso que eu sou. Deus diz que eu sou próspero, que eu sou saudável, que eu sou feliz, que eu sou frutífero, que eu multiplico. Aquilo que Deus disse a seu respeito, por um instante agora você vai reafirmar com essa fé. Mas presta atenção, porque não é uma experiência apenas para o culto. Não é agora uma oração apenas. É esse viver que eu tenho. Vivo pela fé. E assim serão todos os dias da sua vida. Feche seus olhos agora por um instante. Começa a afirmar agora. Começa a afirmar agora. Faça afirmações de fé agora. Afirmações de fé. De todos aqueles que creem e recebem pelo amor. Porque são amados. Recebem tudo aquilo que Deus diz. Você recebe, apropria cada promessa. Cada promessa. Vai confessando. Aleluia. Eu guardei um texto da palavra de Deus para dar base para a minha oração por você agora. Porque hoje de manhã, na hora que o pastor Naor ministrou, eu senti algo específico nessa palavra. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa é a diferença de Abraão para Tomé, porque Tomé vem depois. Ele não estava quando Jesus apareceu primeira vez para os discípulos. Quando contaram para ele, ele afirmou: eu só vou acreditar vendo. Ele fala mais ainda, não vou ler o texto, ele fala: de maneira alguma eu vou crer se eu não ver e tocar nas suas feridas. Olha essa afirmação, de maneira, eu vou ter que abrir lá, João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles enquanto veio de Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
se eu não vir, se eu não ver, se eu não enxergar nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o meu dedo, e não puser a mão do seu lado na ferida que foi feita, de modo algum acreditarei. Presta atenção, porque Abraão creu contra a esperança, enquanto o outro falou: eu não vou crer de jeito nenhum se eu não ver e tocar. Aqui está a diferença de crente vencedor e crente derrotado. Aqui está a diferença. E eu senti Deus orar por você agora, porque o Senhor vai liberar sobre você uma fé tão poderosa, que você vai crer contra a esperança. Você não precisa ver, você não vai duvidar. E aqui está o ponto: você vai crer assim como Abraão creu, que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, por um instante, feche seus olhos agora, deixa eu orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora toda fortaleza na mente, toda incredulidade, todo medo, toda dúvida, todo desânimo, todo aquele que tinha desfalecido, que não guardou a fé e estava vivendo sem fé. Eu declaro que todo ataque do diabo que se promoveu contra eles caia por terra agora. Agora do outro lado, eu declaro que o Senhor levanta uma fortaleza de fé na mente deles, uma fortaleza de graça, aonde a lei, aonde a dúvida, a incredulidade não penetra. Eles são guardados, eles guardam a fé, nada rouba a fé que o Senhor deu para eles. E eles são fecundos e multiplicam, e essa fé que o Senhor confiou a eles vai crescer e multiplicar. Hoje o Senhor está dizendo aqui para você, meu querido que veio aqui hoje, está falando para você, minha irmã, hoje o Senhor está entregando para você um novo nível de fé, um novo nível de fé. Então recebe agora, para crer contra a esperança, para não precisar ver, não precisar tocar, não precisar entender, não conseguir explicar, simplesmente creia. Você não sabe de onde vai vir, você não tem explicação, mas se o Senhor prometeu, se Ele prometeu, é certo, é certeza, sem dúvida alguma, vai se cumprir. Vai se cumprir. Os filhos que você quer ter, a unção que você quer ter, a prosperidade que você quer ter, os lugares que você quer visitar, os frutos que você quer gerar, a vida que você quer viver, o Senhor gerou o querer na sua vida, e Ele está trazendo agora o realizar. Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, realizando tudo, realizando. Ele está abrindo portas, Ele está movendo, Ele está fazendo tudo porque Ele te ama, tudo porque você é amado, amado, amado. Oh Espírito Santo de Deus, irmãos, eu sinto no meu espírito algumas pessoas aqui especificamente. A grande questão que você estava vivendo nesses dias era justamente uma dúvida, uma só: se mesmo tendo sido você que causou o problema, se ainda assim Jesus viria resolver, se o Senhor viria te resgatar. O Senhor está me falando agora especificamente para essas pessoas, que você criou uma confusão, você se envolveu num problema, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma fé de que não só Ele vai resolver esses problemas, como Ele vai criar em você a unção e a maturidade para que você ajude outros a resolverem os problemas também. Você não só vai ser abençoado, você vai se tornar um abençoador. Eu vejo nitidamente, vejo pela fé e declaro agora, e com certeza os testemunhos virão depois. Alguns aqui que se tornaram motivo de escárnio, de vergonha, de risos dos outros, zombando da sua fé. Mas o Senhor está te falando, Ele viu aqueles que zombaram da sua fé, e Ele vai vir para fazer algo incrível na sua vida e servir um banquete na presença dos seus adversários. Mas você entende hoje que você não tem adversário de carne e sangue.
seus inimigos são principados e potestades, e o diabo tentou usar essas pessoas para minar e roubar a sua fé, mas o Senhor vai servir um banquete na presença desse demônio do inferno que tentou te destruir. Ele vai servir um banquete e você vai desfrutar disso em paz, só porque você é amado, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu em Deus, falando o quê? Dando glória a Deus. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Vamos fazer um exercício de fé aqui? Nós vamos finalizar o culto fazendo isso. Nós vamos dar 3 glória a Deus bem alto. O primeiro vai ser alto, o segundo vai ser muito alto, e o terceiro, na hora que a gente acabar de gritar, a gente já foi arrebatado, a gente já está lá no céu. Então agora o Adanilton que vai gritar, que eu ainda não estou nesse potencial não. Corre, 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 corre. Aleluia. Só para mostrar que ele está jovem. Tá preparado? Pega o outro microfone ali. Glória a Deus, 3 vezes, bem alto. Eu vou fazer a contagem regressiva, ele vai gritar 3 vezes glória a Deus, vocês vão acompanhar. Vocês estão preparados? Porque foi assim que Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Então dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3 e... Glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que Deus te abençoe poderosamente hoje e sempre. Aleluia. Eu estava só esperando a chuva passar para poder te liberar. Aleluia. Deus já falou aqui que Ele parou. Agora você pode ir embora em paz. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.